Os destaques desta edição. Alerta. Inteligência acionada após ameaça de criminosos contra agente de segurança. Após atentado na madrugada, a equipe antibomba detona suposta dinamite encontrada na muralha da unidade prisional de Puraquequara. Mulher é encontrada estrangulada no Areaú. Mecânico foi executado no Jorge Teixeira. Inscrições para o Enem 2017 começam nesta segunda-feira. Macron derrota a extrema-direita e é eleito na França. Novo presidente diz que não cederá ao medo e às divisões. Fluminense leva a virada e o Flamengo ganha seu 34º título carioca. Gol de empate do Fla foi comemorado pelo árbitro. Agora no Jornal da Manhã, 5h47. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo 14 milímetros de chuva e diz que esta probabilidade é de 80%. A temperatura aqui é de 26 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade e terá máxima de 30 graus Celsius. 94% é a umidade do ar. Os ventos sopram a velocidade insignificante. Hoje é segunda-feira, 8 de maio. É o 128º dia do ano. Faltam 237 para acabar 2017. Hoje é o dia de São Vitor de Mauritânia. Comemoramos o dia do artista plástico, o dia mundial da Cruz Vermelha e o dia da vitória da Europa na Segunda Guerra Mundial. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. O que aconteceu nesta data? 1794 é guilhotinado Antoine Laurent Lavoisier. Durante a Revolução Francesa, um dos maiores químicos da história da ciência. 1541, o rio Mississippi é descoberto pelo explorador espanhol Hernando de Soto. 1758, abolida a escravidão dos índios aqui no Brasil. 1933, Mahatma Gandhi inicia um jejum de protesto contra a opressão britânica na Índia. 1945, fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. O exército alemão rende-se, por isso é também chamado o Dia da Vitória. 1970, os Beatles lançam o álbum Let It Be. Em 2014, morre Jair Rodrigues, cantor e compositor brasileiro, um dos maiores sambistas do país. 5h49. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas realizou no último sábado, em parceria com o Instituto de Educação de Segurança Pública, uma das etapas do curso de formação de sargentos da corporação na especialidade de salvamento aquático. O treinamento foi realizado na Praia da Ponta Negra, ponto estratégico de atuação dos militares por conta da grande concentração de banhistas. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Fernando Pires Júnior, acompanhou as atividades consideradas fundamentais para o aprimoramento das ações de prevenção do órgão. O Jornal da Manhã já vai às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, como é que está o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas? Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, Carlos Luiz, ouvintes da difusão. Trânsito, Paulo Guerra, podemos classificar como tranquilo, né? Nas principais vias da cidade, exceto a Avenida Grande Circular, que nesse momento tem uma grande movimentação, devido aí ao transporte especial, ao Terminal 4, que fica aqui pertinho, bem como o Terminal 5. Demais vias da cidade com trânsito muito tranquilo, porém, pista molhada. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, em toda a zona norte e zona leste da cidade, pista molhada, choveu na madrugada e nesse exato momento o tempo é muito nublado, oferecendo possibilidade de chuva, Paulo, para qualquer momento. Por isso, o motorista está aí com a luz baixa ligada, com a velocidade um pouco menor devido à pista molhada, viu, Paulo? Motoristas devem se acautelar e o tempo, é claro, vai continuar instável. A previsão da meteorologia, Alberto Pellegrini, é de que pode chover hoje até 14 milímetros. Vamos aguardar para ver o que acontece no decorrer do período. Pellegrini, a gente pode considerar que o fim de semana foi tranquilo na cidade? Ah, sim, Paulo, podemos classificar como um final de semana bem tranquilo. Poucas mortes, movimentação em pronto-socorro também, nós podemos colocar como poucas nós já tivemos no pronto-socorro Plantão Araújo, estamos já chegando aqui no pronto-socorro João Lúcio e falta apenas a gente dar uma chegadinha no pronto-socorro 28 de agosto. Mas o termômetro aqui da zona leste da cidade é, sem dúvida nenhuma, o pronto-socorro João Lúcio. E por aqui, movimentação, Paulo, que não fugiu ao cotidiano, não
foi aquele número que nós estamos acostumados a ver no final de semana, mas tivemos sim algumas ocorrências. Alberto Pellegrini, tivemos também aí a ação da polícia desde a sexta-feira. Muitos traficantes foram levados para a cadeia. Pois é, Paulo, diversas operações, né, na cidade. Eu tive a oportunidade de conversar com o Coronel Davi Brandão e com o Coronel Walter Cruz na última sexta-feira à noite, Departamento de Jornalismo da Difusora, nas ruas da cidade, e nós, né, observávamos as operações que estavam sendo montadas a fim de combater a criminalidade. Nós tivemos uma específica na zona sul da cidade e outras demais espalhadas por toda a cidade, como a Operação Águia. Muitas blitz de trânsito foram realizadas, Paulo Guerra, a polícia na rua, e com isso está aí o resultado, uma diminuição na criminalidade, uma diminuição bem significativa durante esse final de semana. Mas tivemos algumas mortes também, não é, Pellegrini? Ah, sim, Paulo, tivemos sim. Nós tivemos, por exemplo, lá como você abriu muito bem a manchete, lá na comunidade de Ariaú. A comunidade de Ariaú fica logo após ali a entrada do Lago do Limão, na M070, no quilômetro 37. Houve lá um estrangulamento, uma mulher que está no IML ainda, Paulo, e ainda não foi identificada. O corpo dessa mulher está lá, ela aparenta entre 25 e 30 anos de idade. A outro registro foi de um mecânico. Uma morte intrigante, Paulo. Um mecânico de apenas 19 anos de idade foi executado com 5 tiros dentro da oficina onde ele trabalhava, no bairro Jorge Teixeira. Portanto, 2 mortes. Tivemos aí 2 pessoas que morreram e uma está desaparecida após uma lancha naufragar na comunidade do Turé, no município de Tefé. De acordo com o comando do dono do Distrito Naval, ao todo 5 pessoas estavam na lancha de pequeno porte quando a embarcação naufragou. 2 foram socorridas com vida, porém outras 2 morreram e uma 5ª segue desaparecida, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, né? Lamentável também. Nós tivemos também uma ocorrência aí em relação a águas lá no município de Barreirinha, né? Um garoto de 8 anos de idade desapareceu, né? E até o presente momento não foi encontrado ainda. O garoto Pedro Henrique, de 8 anos, que desapareceu nas águas do rio Paraná do Ramos, em frente à cidade de Barreirinha, Paulo. O menino estava lá brincando, quando a água sobe um pouquinho, surgem logo os balneários lá dentro da cidade, e infelizmente esse garoto acabou desaparecendo lá nesse balneário. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu durante a noite e madrugada e o balanço dos acontecimentos do final de semana. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, nós estamos aí nas ruas da cidade. A qualquer momento vamos voltar sim com mais informações. Nós já recomendamos aí o motorista que tenha cuidado ao dirigir. A visibilidade, Paulo, é baixa, é prejudicada, principalmente na zona norte e na zona leste. Assim, ainda não tem aquela claridade toda, e todo motorista que está nesse momento ao volante deve sim, com certeza, se acautelar. Nós estamos aí nas ruas, Paulo, e daqui a pouco essas e outras informações dentro do nosso boletim policial. 5h55. O governo do estado colocou em funcionamento o barco Pai para Todos pela Vida 2 na última semana do mês de abril e está seguindo viagem pela Calha do Purus com a equipe da Fundação Alfredo da Mata, integrada aos mais de 30 serviços ofertados na embarcação para comunidades ribeirinhas. Por ser uma instituição de referência nacional em ranceníase, a Fundação Alfredo da Mata aproveita a oportunidade para colocar em prática nos municípios de Boca do Acre, Pauíri, Lábrea, Canutama, Tapauá e Beruri, além de 22 comunidades rurais dos referidos municípios, ações de monitoramento visando identificar casos novos de hanseníase e reavaliar as pessoas com a doença e que já estão em tratamento. Segundo o médico Helder Cavalcante, diretor-presidente da fundação, foi traçada a meta de trabalho para o interior, visando cobrir os 61 municípios. Em 2016 foram visitados 53 municípios. O resultado foi 6.469 exames dermatológicos, 2.304 consultas médicas e a descoberta de 106 novos casos da doença. Para este ano,
A fundação cobrirá os 61 municípios e a oportunidade de parceria com a SES será significativa para o desenvolvimento do trabalho, disse ele. Uma pesquisa em urologia desenvolvida pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado comprovou a eficácia de um método de profilaxia no combate às sequelas como a hematúria, sangramento na urina e a disúria, dor na hora de urinar, durante o tratamento radioterápico do câncer pélvico. O estudo clínico oriundo do Programa de Apoio à Iniciação Científica, o PAIC, será destaque no Congresso Anual da Associação Americana de Urologia, Educação e Pesquisa, considerado o maior evento internacional da área. Esse congresso vai acontecer entre os dias 12 e 16 desse mês, lá em Boston, Massachusetts. A pesquisa foi realizada por acadêmicos de diversas instituições de ensino superior do Estado, sob a orientação do urologista oncológico e médico da Fundação Giuseppe Figliuolo. O Amazonas, assim como os demais estados amazônicos, será alvo da campanha Descubra uma Nova Amazônia, que terá investimento de 20 milhões e será divulgada no mercado nacional e internacional para a promoção do turismo na Amazônia Legal. O anúncio foi feito pelo ministro do Turismo, Max Beltrão, no 14º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, que acontece em Porto Velho. O governo do estado, por meio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social, publicou na edição da última sexta-feira do Diário Oficial do Estado o resultado final do processo seletivo simplificado do edital 028/2017 do projeto de apoio operacional às ações de atendimento itinerante Barco Pai, que será respectivamente executado em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. A presidente da ADES, Ana Paula Guiar, alerta que os candidatos precisam apresentar a documentação comprobatória que ateste as informações fornecidas no processo seletivo. Os candidatos classificados devem apresentar os documentos exigidos para a contratação nos termos do item 8.1 do edital na sede da AADES, localizada na Rua Major Gabriel. Desde que grupos de venezuelanos indígenas se instalaram em pontos de Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde passou a realizar o levantamento dos perfis epidemiológicos dessas pessoas para identificar necessidades de assistência e prevenção em saúde. Na ocasião, os serviços oferecidos foram escovação dentária supervisionada, o censo vacinal e atualização do cartão de vacina, a oferta de teste rápido para sífilis, hepatites, HIV e tuberculose, exames dermatológicos para a detecção de doenças da pele e a redução da carga parasitária em adultos e crianças. De 17 a 21 desse mês, o município de Presidente Figueiredo vai receber o primeiro Festival de Flores de Olambra, que será realizado na Praça da Vitória. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Comércio, o evento vai reunir mais de 150 espécies de flores e outras plantas que ficarão expostas à apreciação do público. O Festival de Flores de Olambra é um evento tradicional do estado de São Paulo, na cidade que dá nome ao evento, uma das maiores produtoras de flores ornamentais da América Latina. E Presidente Figueiredo também irá realizar um evento semelhante, gratuito, informou o secretário Alexandre Lins. A Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT da Universidade do Estado, em parceria com a Secretaria de Saúde do Amazonas, por meio do Centro de Atenção Integral à Melhor Idade, CAIME, Ada Viana, e a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, realizam nos dias 10, 11 e 12 a campanha de vacinação contra a gripe influenza. A ação será realizada no Núcleo de Orientação Gerontológica na sede da UNAT, localizada na Avenida Brasil. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. As chuvas não dão tréguas, as águas do rio continuam subindo e a cidade já está dividida ao meio. Pontes de madeira são as alternativas para os pedestres e moradores, onde as ruas já foram atingidas pela enchente. O centro da cidade, a área onde se concentra um grande aglomerado de casas, é também onde está centralizado o maior desafio para os políticos, que já deveriam ter encontrado uma solução para esse problema que é recorrente. Todos os anos, independente de grande ou pequena, a enchente, as águas tomam conta das ruas do centro da cidade, levando insatisfação aos moradores e risco para a saúde, já que todo o lixo doméstico se acumula nas águas, gerando uma verdadeira sujeira e um mau cheiro insuportável. Isso sem falar que a maioria das fossas sépticas que vão ao fundo continuam recebendo dejetos e incrementos humanos, transformando a pequena bacia aquática em um verdadeiro piscinão de imundície. A rua Quintino Bocaiúva, que corta a cidade, é a única em linha reta
que liga o último bairro até a capital Manaus. Também já está tomada pelas águas e se tornou um verdadeiro transtorno para os veículos que transportam cargas pesadas, forçando os motoristas a realizar difíceis manobras. A engenharia de drenagem é uma área de conhecimento basicamente resolvida pelas primeiras civilizações nos primórdios da história há milhares de anos. Os romanos, os astecas, os incas sabiam drenar água com técnicas não muito diferentes das de hoje. A engenharia brasileira conhece há muito tempo como evitar catástrofes em grandes enchentes. Então o problema não é de técnica, o problema é de governo. Nossos governos não têm interesse ou capacidade para fazer obras de drenagem, porque são invisíveis e não dão votos. E é assim que eles pensam. Verbas existem. Tanto que até o ano passado havia um projeto de mais de 200 milhões de reais que deveria ser executado e resolvido de vez esse problema que todos os anos consome grandes cifras do erário público manacapruense. A dúvida é se a enchente vai ser grande ou pequena. Essa dúvida divide opiniões. Os mais pessimistas dizem que será uma grande enchente, talvez a maior de todas. Já os mais otimistas ficam na esperança de que seja uma enchente normal, mas o problema continua, já que as obras que podem evitar ou amenizar os efeitos das enchentes continuam nos projetos e não se sabe até quando. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádios, ZEG-DEG. 6h08 em Manaus. Informações agora com o repórter J. Rai. Paulo Guerra, a Defesa Civil de Iranduba foi acionada na manhã de ontem por moradores da Costa do Catalão, na zona rural do município, depois que uma casa desabou em consequência de um deslizamento de terras. Ninguém se feriu. Segundo o coordenador de Defesa Civil, Cleuson Carneiro, que foi à Costa do Catalão em companhia da secretária municipal de Assistência Social, Thelma Viana, e do coordenador de transportes da Secretaria de Educação, Aderaldo Moraes, outras 2 residências da comunidade foram interditadas por apresentarem risco de desabamento. A comunidade se encontra coberta pelas águas do rio Solimões e a correnteza é um risco a mais para a estrutura das casas. De acordo com o coordenador de Defesa Civil, as famílias que moravam na residência que veio abaixo e nas 2 interditadas foram levadas para casas de parentes. A prefeitura está prestando apoio aos moradores e, segundo Cleuson Carneiro, acompanhando atentamente a situação de todas as comunidades atingidas pela cheia. Mais de 4.000 famílias de Iranduba, incluindo o distrito de Cacau Pireira, devem ser afetadas pela subida dos rios este ano. Em tempo, Paulo Guerra, a saúde de Iranduba está destruída. A afirmação é do secretário da pasta, José Roberto Cesário Campos, que está no cargo há um mês e recebeu do prefeito Francisco Gomes a missão de reestruturar o setor. Esta matéria completa está na página da Prefeitura de Iranduba no Facebook e também nos meus perfis J. Rai Lima e J. Rai Radialista, para que as pessoas que tiverem interesse possam conferir os detalhes. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h10 em Manaus. A Escola de Administração Tributária do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Amazonas, Sindifisco, irá realizar nesta terça e quarta-feira o ciclo de palestra Incentivos Fiscais e Desenvolvimento Regional. O evento acontecerá no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, Cefaz AM, das 8h30 às 12 horas. Uma cartilha voltada para as relações de educação, polícia, família e prevenção, especificamente as drogas no contexto escolar, está sendo elaborada pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas, presidida pelo deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR. De acordo com Maciel, a cartilha poderá ser trabalhada durante a abordagem do tema transversal nas escolas, qual a participação dos professores durante as aulas e ministradas pelos militares do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. O Partido dos Trabalhadores, o PT, encerrou ontem o Congresso Estadual da Legenda e, além de eleger o deputado Sinésio Campos como presidente estadual da sigla,
escolheu o deputado José Ricardo como candidato a governador do Amazonas na eleição deste ano e o nome de Francisco Praciano como candidato ao Senado nas eleições de 2018. Participaram do evento 293 dos 300 delegados e delegadas escolhidos durante o processo de eleição direta no mês de abril. A eleição suplementar no Amazonas para escolher o novo governador do estado pode custar 32 milhões aos cofres públicos, sendo 17 milhões em recursos para organizar o pleito e mais 15 milhões para gastos com segurança e forças federais. O dado é baseado em relatório da eleição de 2016, que informa gasto de 15 milhões de reais com envio de forças de segurança para os municípios do estado que são pagos pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o Procurador Regional Eleitoral Victor Zelli, a eleição suplementar terá toda a estrutura de segurança das eleições regulares. O grupamento de manejo de artefatos de explosivos Marte da Polícia Militar detonou uma suposta dinamite na tarde de ontem. O objeto estava fixado em uma das muralhas da unidade prisional do Praquequara, situado na zona leste de Manaus. O possível artefato explosivo foi encontrado em um muro da unidade que daria acesso ao seguro da UPP, área reservada para presos ameaçados dentro da penitenciária. Homens do Marte chegaram ao local por volta das 16h40. Na madrugada de ontem, a penitenciária foi alvo de um atentado quando cerca de 10 homens armados atiraram contra o presídio durante uma suposta tentativa de resgate de detentos da UPP. Na ocasião, 2 suspeitos, ambos de 19 anos, foram presos. De acordo com o capitão Alberto Neto da Polícia Militar, o artefato foi encontrado por volta das 15h30 durante uma ronda feita por agentes da Secretaria de Administração Penitenciária nos arredores do presídio. O objeto foi detonado por volta das 18h30. Estamos trabalhando com a hipótese de que a troca de tiros ocorrida na madrugada foi apenas uma distração para que a bomba fosse colocada e a fuga dos detentos pudesse ocorrer, contou ele. O presídio é o mesmo onde 6 presos foram assassinados no dia 7 de abril. A Secretaria de Segurança Pública acionou o setor de inteligência do órgão após a Polícia Federal de Brasília emitir um alerta sobre ameaças de uma facção criminosa contra servidores públicos de segurança do Amazonas. O caso foi confirmado pelo secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, ontem. Ele informou já ter tomado algumas medidas de cautela. Segundo Sérgio Fontes, as mensagens entre membros da facção foram interceptadas no último sábado. A quadrilha, que tem origem em São Paulo e atua em todo o país, teria enviado um salve, ou seja, uma ordem, autorizando o assassinato de policiais civis, militares e agentes penitenciários do estado. Nós estamos alertando os servidores para que redobrem os cuidados. A nossa recomendação é a mesma da Polícia Federal para saber de onde se originou essa informação. Também determinamos ao nosso sistema de inteligência que busque maiores informações sobre o assunto, disse Fontes. Segundo o secretário de Segurança, o alerta enviado informava que a ordem da facção era destinado a integrantes do grupo no Amazonas, Roraima e no Rio Grande do Norte, que fariam a organização e execução de atentados nas respectivas localidades. O fato é que estes salves não intimidam o Estado e seus agentes, que continuarão combatendo o crime organizado e fazendo valer as leis do nosso país. O Estado não é uma facção rival que se intimide com manifestações desse tipo. Um ataque a seus servidores receberá devida resposta na proporção apropriada e dentro da lei, completou Fontes. Polícia. Os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite e madrugada. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que tivemos um final de semana tranquilo durante todo o final de semana na cidade, graças às ações da Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas também, um final de semana muito tranquilo, mas com algumas ocorrências, vamos colocar assim. A Polícia Militar agindo à tarde de ontem, foi no bairro de São José, 3 pessoas acusadas de roubo e troca de tiro com a Polícia Militar durante uma perseguição no bairro de São José. Foi ontem. Segundo a PM, eles teriam roubado, esses 3 homens tentaram roubar uma moto e tentavam transportar em uma Saveiro que havia sido roubada. O dono da moto acionou a PM logo foi ao local e conseguiu
localizar a moto e um dos bandidos acabou trocando tiros com a polícia. A polícia revidou as balas e ele foi atingido. Ele acabou sendo atingido pelos PMs e foi encaminhado ao pronto-socorro Platão Araújo. Estado de saúde dele é estável, não é dessa que ele vai morrer e logo que tiver alta vai ser encaminhado para os procedimentos legais. Ele tem 21 anos de idade, ladrão, e foi aí uma ação da Polícia Militar, uma grande ação no bairro de São José. Os policiais aí da 9ª SICOM fazendo esse grande trabalho, tirando um bandido que estava perturbando a população, foi tirado de circulação e encaminhado ao pronto-socorro Platão Araújo. Falando em Platão Araújo, uma movimentação considerada tranquila durante toda a noite e madrugada, com apenas 3 atendimentos. Um deles, um acidente de trânsito ocorrido nessa madrugada, por volta de 3h30 da manhã dessa madrugada. O motorista, o Bilu, representante das lotações, estava em seu carro, estava trabalhando hoje pela manhã, o Bilu da lotação, e me passava as informações desse acidente ocorrido nas proximidades da rotatória do bairro Jorge Teixeira. No pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Movimentação considerada tranquila também durante toda a noite e madrugada. Agitou um pouquinho mais na noite de sábado para domingo, quando 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física, um de acidente de trânsito, um por arma de fogo e uma pessoa também deu entrada vítima de facadas. Foi assim o plantão no pronto-socorro João Lúcio. Já no pronto-socorro 28 de agosto, podemos classificar como uma movimentação tranquila. Um homem deu entrada vítima de agressão física, ocorrida no bairro Alvorada, por volta de 23h30. Era noite de sábado. Em uma briga de bar no bairro do Alvorada, 2 homens se desentenderam por causa de uma partida de sinuca. Daí, um começou a ofender o outro vem, bota pra cima, rapaz, um pegou a bola branca e deu-lhe com toda a força, pegou assim, escramelando a testa, estourou o supercílio e esse homem deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Se pega de jeito, provavelmente ele teria partido dessa para pior. Partida de sinuca, a bola branca foi a arma usada no crime. Vítima de agressão física. Um homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de peia, de pauladas pelo corpo. Esses homens se desentenderam também devido a uma briga de bar. Tudo estava tranquilo no bairro Jorge Teixeira. Era por volta de aproximadamente 17 horas. Nessa mesma hora, o Flamengo estava se sagrando campeão carioca invicto. Não perdeu para ninguém. 40 milhões de torcedores estavam alegres. A maior torcida do mundo estava alegre. Nesse mesmo momento, 2 homens se desentenderam por causa do amor da mesma mulher. Aconteceu na rua Tambaqui, no bairro Jorge Teixeira. As informações dão conta de que um homem que era casado, a mulher dele acabou fugindo com um motorista de lotação. Ele é meio gordinho, usa cabelo sorvete, bigode, não se sabe ainda, essa é a característica do motorista da lotação. Não se sabe ainda o nome dele, mas as informações dão conta de que ele é acostumado a levar a mulher dos outros. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar nas ruas. A Secretaria de Segurança desencadeando várias operações aí durante toda a noite, madrugada e o final de semana na cidade. Policiais da Rocan, por volta de 2 horas dessa madrugada, da madrugada de hoje, detiveram 2 homens. Um de 19 anos, outro de 32 anos de idade. Eles estavam com trouxinhas de maconha, trouxinhas também de óxido e uma balança de precisão. Aí a Polícia Militar, através da Rocan, tirando esses bandidos de circulação.
E mais de polícia. Mais uma vez a polícia militar, policiais militares da Rocan, por volta dos 30 minutos da madrugada de hoje, detiveram Liderman Gomes da Silva, de 36 anos, após roubar R$1.200 de espécie em uma mulher. Fato ocorrido na rua Grão-Pará, no bairro Cidade Nova. O dinheiro foi recuperado e o infrator foi apresentado no 6º DIP durante a madrugada. Tá aí mais uma ação da Rocan, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, que tem o comando do Major Paulo Emílio, fazendo um grande trabalho à frente da Rocan. Policiais militares da 6ª SICOM fizeram também a sua parte durante a noite e madrugada. Por volta de 22 horas, era a noite de ontem, quando detiveram Cleibson Thiago da Silva, de 30 anos. Após ser abordado, ele tentou fugir e, quando estava sendo imobilizado, ainda iniciou uma luta corporal contra um policial. Ele puxou a arma do policial e deu um tiro para cima. Logo ele foi imobilizado e foi levado ao 6º DIP. Estava muito alterado esse homem, que ainda tentou fugir da polícia. Policiais militares da 9ª SICOM, por volta de 20 horas e 10 minutos, era a noite de ontem, localizaram um veículo Gol de placa JWO 2191, que estava com restrição de roubo na rua Curica, no bairro São José Operário. O veículo foi entregue ao proprietário. E mais uma ação da Polícia Militar. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Os policiais da 7ª SICOM, por volta das 16 horas e 15 minutos de ontem, detiveram um homem de 24 anos portando arma e também cocaína e um carregador de arma com 15 munições intactas. O fato ocorrido na rua Boa Esperança, no bairro do Crespo. Policiais militares da 7ª SICOM fazendo aí um grande trabalho na área da zona sul da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma mulher estrangulada, uma mulher foi morta por estrangulamento. Tudo aconteceu na M070, quilômetro 37, lá no ramal do Ariaú. Uma mulher apresentando entre 25 a 30 anos, até o momento não identificada no Instituto Médico Legal. Os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já trabalham aí para descobrir quem foi o matador dessa mulher que foi morta lá no ramal do Ariaú, na comunidade do Ariaú, melhor colocando, no quilômetro 37, na M070, a famosa estrada de Manacapuru. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um mecânico foi assassinado no bairro Jorge Teixeira. O rapaz tinha apenas 19 anos de idade. Há 2 meses trabalhava numa oficina no bairro Jorge Teixeira. As informações dão conta de que 2 homens chegaram numa moto. Um deles já chegou atirando. O rapaz ainda tentou fugir, mas não conseguiu sucesso. O matador, o bandido, o assassino rapidamente o alcançou e disparou. 1, 2, 3, 5 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro Jorge Teixeira. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas apenas
36 exames de corpo de delito. Foi realmente um final de semana dos mais tranquilos da cidade, graças aí à Polícia Civil, à Polícia Militar e à Secretaria de Segurança como um todo. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. O domingo foi de festa nos estádios do Brasil com a definição dos campeonatos. No Rio, com direito à comemoração do árbitro quando do empate do Flamengo com o Fluminense, o Flamengo com renda de mais de 3 milhões derrotou o Fluminense de virada e ganhou seu 34º título estadual. Na Bahia, o Vitória foi o campeão após o empate de 0-0 com o Bahia. Em São Paulo, o Corinthians, após empate com a Ponte, ficou com o título. Em Minas, o Atlético fez 2-1 no Cruzeiro e foi comemorar também o título. No Campeonato Catarinense, a Chapecoense ficou com a taça de campeão. A Chapecoense perdeu o jogo, mas ganhou o campeonato. A maior surpresa aconteceu no Rio Grande do Sul, onde o Novo Hamburgo foi campeão em cima do todo-poderoso Internacional. No Paraná, o Curitiba empatou com o Atlético e garantiu o título estadual. Bergson fez 2, Paysandu vence primeira do Remo no ano e conquista o bicampeonato estadual. O jogo terminou 2-1. A renda na decisão do Mangueirão ultrapassou R$1 milhão. O empate por 1-1 entre Corinthians e Ponte Preta na Arena em São Paulo marcou a despedida de Potker da Macaca. O artilheiro do Campeonato Paulista, com 9 gols ao lado de Gilberto do São Paulo, vai para o Internacional. A FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, divulgou neste domingo a seleção do Campeonato Carioca. São 9 os eleitos da dupla Fla-Flu que decidiu a competição com o título indo para o rubro-negro da Gávea. O Botafogo não teve nenhum representante. O técnico eleito foi Abel Braga do Fluminense. Os vascaínos Martin Silva e Douglas completaram a formação. Serão conhecidos nesta segunda-feira a revelação do campeonato. A seleção do estadual do Rio ficou assim: Martin Silva do Vasco, Lucas do Fluminense, Heber do Flamengo, Henrique do Fluminense e Trauco do Flamengo. Douglas do Vasco, Sornosa do Fluminense, Diego do Flamengo, e Charlison do Fluminense, Guerreiro do Flamengo e Wellington Silva do Fluminense. No campo internacional, o final de semana foi muito bom para a Roma. Em duelo válido pela 35ª rodada do campeonato italiano, ontem, os romanos visitaram o Milan no San Siro e conquistaram uma importante vitória por 4-1. E assim a Roma, vencendo o Milan, segue em busca do título italiano. O jornal Mundo Deportivo publicou nesta segunda-feira que o auxiliar de Juan Carlos Unzué travou uma discussão com Neymar na última quinta-feira e pediu mais foco na carreira do jogador brasileiro. De acordo com o jornal, Unzué se dirigiu até Neymar para passar instruções, mas o atacante não teria recebido bem os seus conselhos. A conversa, então, teria subido de tom. O jornal ainda diz que testemunhas da discussão relataram que o auxiliar técnico recomendou ao brasileiro se concentrar mais em sua carreira esportiva, porque tinha potencial para chegar mais alto, mas assim poderia ter um declínio no seu futebol. Neymar, ainda de acordo com o jornal, não teria gostado deste comentário, o que teria criado uma tensão entre eles. O jornal diz que tanto o brasileiro como o auxiliar não quiseram comentar o episódio. Unzué é um dos técnicos cotados a assumir a vaga de Luiz Henrique no final da temporada. Ele tem o apoio de grande parte do elenco do Barcelona, inclusive do próprio Neymar. Últimas notícias. Uma análise sobre a eleição que será realizada em agosto próximo para escolher o governador. O confronto eleitoral entre o ex-governador Amazonino Mendes e o senador Eduardo Braga, ocorrido em 2006, voltará a acontecer passados 11 do último embate. Na eleição de 2006, Eduardo Braga levou vantagem porque concorria à sua própria reeleição. Braga venceu a eleição com uma pequena diferença ainda no primeiro turno. Em 2017, na eleição do mandato tampão prevista para a primeira quinzena de agosto, Braga e Amazonino se enfrentarão em pé de igualdade. Os dois políticos passaram o fim de semana em intensa articulação política. Eduardo Braga conversou com o prefeito Arthur Neto, do PSDB, com o senador Omar Aziz, do PSD, com o presidente regional do PR e deputado Alfredo Nascimento, com vários prefeitos e com alguns empresários do setor de comunicação. Pediu apoio de todos eles. Na sexta-feira à noite, ao pedir apoio de Arthur Neto, recebeu uma chapa que já estava pronta pelo prefeito de Manaus, Marcos Rota, e Arthur Neto para governador e vice.
No sábado, Eduardo Braga prosseguiu sua maratona de contatos. Conversou com o Alfredo Nascimento, Marazis e alguns prefeitos. Por volta da meia-noite, teve um encontro secreto com Marcelo Ramos na casa do conselheiro Ari Moutinho, presidente do Tribunal de Contas do Estado. De todos os interlocutores, Eduardo Braga não ouviu resposta positiva de nenhum deles. Ao contrário, foi desaconselhado a desistir da candidatura por causa do envolvimento dele na Operação Lava Jato. Se persistir, vai atrair para Manaus toda a grande imprensa nacional que vai cascavilhar as obras denunciadas no escândalo de corrupção, o Prosamin, que rendeu mais de 100 milhões em propina, segundo delatores. A Ponte Rio Negro, que custou mais de R$1 bilhão e também teve pagamento de propina. E a Arena da Amazônia, que também rendeu mais de 30 milhões de reais. Enquanto isso, Amazônia Mendes fazia suas articulações recolhidas em sua casa no Tarumã. Recebeu políticos, prefeito do interior, lideranças e informações de pesquisas eleitorais que indicam grande possibilidade de vencer a eleição ainda no primeiro turno. Pode surgir uma chapa amazoniano Marcelo Ramos. E essa semana promete, Eduardo. O Tribunal Superior Eleitoral ainda não informou quando vai publicar o acórdão com o resultado do julgamento que cassou o mandato do governador José Melo do PROS. Enquanto não vier a publicação, Melo segue governando o estado. O vice-governador Henrique Oliveira vai tentar uma medida no TSE para preservar seus direitos políticos. Agora 6h40 em Manaus. Planilhas da Comissão de Licitação do Banco do Brasil mostram que a agência de publicidade Multisolution recebeu notas maiores do que duas concorrentes que, segundo os próprios julgadores, apresentaram as mesmas falhas que ela nas propostas de negócio que fizeram ao Banco do Brasil. A empresa ficou com o primeiro lugar da concorrência que, como noticiado no último dia 25 de abril, teve o resultado antecipado pela Folha. O jornal recebeu informações de que a Multisolution estaria entre as vencedoras 4 dias antes da abertura oficial dos envelopes que trariam a classificação. Já naquela ocasião foi dito que houve direcionamento dentro da estatal para garantir que a Multisolution estaria entre as 3 empresas que dividiriam o contrato de até R$500 milhões por ano, prorrogável por até 60 meses. Isso totalizaria R$2,5 bilhões sem calcular eventuais reajustes. A concorrência é de maior valor já realizada no governo Michel Temer. A companhia aérea Gol anunciou que vai começar a cobrança de bagagem despachada no próximo dia 20 de junho. As novas regras passarão a valer para bilhetes vendidos após essa data. A empresa disse que vai lançar uma nova classe tarifária promocional, a tarifa Light, para clientes que aceitarem viajar só com a mala de mão. O déficit de geração hídrica, medido pelo fator GSF na sigla em inglês, deve custar 39,7 bilhões às companhias hidrelétricas neste ano, segundo projeções da Câmara de Comercialização de Energia, às quais o valor econômico teve acesso. O montante é praticamente o dobro do custo do GSF de 2015, de cerca de R$20 bilhões. As audiências com testemunhas de acusação do segundo processo da Operação Lava Jato, que tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como réu em Curitiba, começam nesta segunda-feira. O primeiro a depor será o engenheiro Marcos Berti, engenheiro ligado a Toyo Cetal, uma das empresas investigadas na operação. Nesta ação penal, o Ministério Público Federal acusa o ex-presidente de receber como propina um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e o imóvel vizinho ao apartamento do petista em São Bernardo do Campo, em São Paulo. De acordo com a Força-Tarefa da Lava Jato, esses imóveis foram comprados pela Odebrecht em troca de contratos adquiridos pela empresa na Petrobras. Ao que tudo indica, a recessão ficou mesmo para trás, de acordo com economistas. Além da boa surpresa da super safra de grãos, a inflação em queda e os cortes de juros melhoraram as perspectivas de que a economia brasileira finalmente conseguirá ganhar fôlego e entrar numa nova fase. O vai e vem de indicadores, ora positivos, ora negativos em alguns setores, entretanto, retratam uma recuperação ainda oscilante e não disseminada, segundo os analistas, o que torna a retomada lenta e modesta num cenário ainda marcado por fraca demanda e desemprego alto. As projeções apontam para um crescimento forte da economia no primeiro trimestre, puxado quase que exclusivamente pelo agronegócio, o que deve garantir que o país registre o primeiro PIB, o primeiro Produto Interno Bruto positivo, após 8 trimestres seguidos de contração. No ano passado, a economia brasileira aprofundou a crise ao encolher 3,6%, marcando a mais longa recessão da história. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estima que a economia deve ter crescido entre 0,7% e 0,8% entre janeiro e março, na comparação com o quarto trimestre
do ano passado. 6h43 em Manaus. Começam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2017. Os candidatos poderão acessar o sistema a partir das 10 horas. O prazo para se inscrever termina às 23h59 do dia 19 de maio pelo site do Enem. A prova será realizada em 2 domingos consecutivos nos dias 5 e 12 de novembro. A taxa de inscrição para o Enem 2017 é de R$82, que deverá ser paga até o dia 24 de maio. Pelas regras do edital, estão isentos de pagamentos estudantes de escolas públicas que concluirão o ensino médio este ano, os participantes de baixa renda que integram o Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, e os que se enquadram na Lei 12.799/2013, que, entre outros critérios, isenta de pagamento aqueles com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$1.405,50. No primeiro domingo, os estudantes farão prova de ciências humanas, linguagens e redação. No segundo, as provas serão de matemática e ciências da natureza. Pelo menos 50 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais têm um parente ou amigo que foi vítima de homicídio ou latrocínio, isto é 35% da população do país. A proporção vai a 40% entre os homens e 38% entre os negros, segundo pesquisa inédita do Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o levantamento, 16 milhões, 12% de brasileiros perderam um parente ou amigo assassinado por um policial ou guarda municipal, chegando a 17% da população entre 16 e 24 anos. As entrevistas foram realizadas em 150 municípios de pequeno, médio e grande porte entre os dias 3 e 8 de abril de 2017. A comissão especial que analisa a reforma da Previdência deve concluir nesta semana a votação do relatório do deputado Arthur Maia, PP da Bahia, com alterações nas regras da aposentadoria. Na última quarta-feira, a sessão da Comissão Especial da Reforma da Previdência foi interrompida após um grupo de agentes penitenciários invadir o plenário, onde ocorria a reunião. Nesta semana, os deputados também vão tentar finalizar a análise do projeto de socorro a estados em crise. No Senado, o destaque será a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição que extingue o chamado foro privilegiado. A pauta do plenário da Câmara desta semana tem 8 medidas provisórias pendentes de aprovação pelos deputados. Entre as medidas que trancam a pauta está a 759/2016, que estabelece novas regras de regularização fundiária urbana e rural, inclusive na Amazônia Legal, e dispõe sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária. O governo fará nos próximos dias um amplo trabalho de divulgação para explicar à população os objetivos e efeitos da reforma da Previdência, de acordo com o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí. Na tarde de ontem, o presidente Michel Temer reuniu ministros e o relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, no Palácio da Alvorada, para discutir a reforma. O relator da reforma da Previdência na Câmara, Arthur Maia, disse ontem que após a aprovação do texto base da reforma da Previdência na comissão especial que analisa o tema, houve uma mudança considerável no sentimento dos deputados. Para Maia, a proposta de emenda à Constituição que altera as regras de aposentadoria inicialmente enviada pelo governo federal foi profundamente modificada pelos parlamentares e o texto base foi construído pela sociedade. A oposição venezuelana disse neste domingo que não participará da Assembleia Nacional Constituinte, convocada pelo presidente Nicolás Maduro, que buscará reescrever a Constituição por considerar que ela se trata de uma fraude. Policiais israelenses mataram neste domingo uma palestina de 16 anos que tentou atacá-los com uma faca em uma entrada da cidade velha de Jerusalém, informou a polícia de Israel. A mulher brandiu uma faca em direção aos policiais no portão de Damasco, uma das principais entradas da cidade velha, indicou a polícia em um comunicado. Os policiais atiraram e a mulher morreu devido aos ferimentos, acrescentou. Um grupo de garotas libertadas pelos jihadistas do Boko Haram, que as sequestraram em 2014 no norte da cidade nigeriana de Chibok, chegou ontem à capital Abuja, segundo uma testemunha da Reuters. As garotas chegaram ao aeroporto de Abuja e foram levadas em um comboio militar. A Nigéria disse ontem que assegurou a libertação de 82 garotas em troca de prisioneiros do Boko Haram. O líder do grupo Estado Islâmico do Afeganistão, Abul Hazib, morreu em uma operação das forças de segurança na província de Nangarhar, considerada como o reduto da organização no país e onde os Estados Unidos lançaram há 3 semanas a chamada mãe de todas as bombas. Com 99,99% dos votos contabilizados, a apuração oficial das eleições presidenciais na França indicam que Emmanuel Macron foi eleito
com 66,06% dos votos contra 33,94% para Marine Le Pen. O presidente eleito é o mais jovem, 39 anos da história da França e fez 2 discursos após a vitória no segundo turno. Em seu comitê de campanha, sem sorrir ou comemorar, o centrista destacou que a França estará à frente da luta contra o terrorismo, tanto em território francês como internacionalmente, que a moralização da vida pública do país será a primeira prioridade de seu mandato. Ele afirmou que nos próximos 5 anos terá a responsabilidade de apaziguar medos e promover otimismo entre os franceses. Também enfatizou a necessidade de trabalhar para reconciliar a nação diante dos votos extremos. Em seu discurso, enviou uma saudação republicana à candidata derrotada Marine Le Pen. O mais jovem presidente eleito da França, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, tem 39 anos e nasceu em 21 de dezembro de 1977 em Amiens, filho de uma médica e um médico professor de neurologia. Considerando um aluno exemplar, sempre se destacou nos estudos desde muito jovem e é formado em filosofia, com mestrado em políticas públicas e graduado na Escola Nacional de Administração, onde ficou entre os 5 primeiros de sua turma. Emmanuel Macron é casado desde 2007 com Brigitte e tornou 24 anos mais velha do que ele. Os dois se conheceram quando ele tinha 15 anos e ela era sua professora de francês e teatro. Ele se apaixonou. Então, casada e já mãe de 3 filhos, ela recusou as investidas do aluno por anos, até que finalmente aceitou um pedido de namoro quando ele completou 18 anos de idade. O presidente da República, Michel Temer, cumprimentou ontem o candidato eleito, presidente da França em segundo turno, Emmanuel Macron. Além de felicitar o candidato vencedor do pleito, Temer disse em sua conta no Twitter que Brasil e França continuarão a trabalhar juntos em favor da democracia, dos direitos humanos, do desenvolvimento, da integração e da paz. O presidente eleito da França, Emmanuel Macron, compareceu hoje em Paris junto ao governante em fim de mandato, François Hollande, em seu primeiro ato oficial para homenagear as vítimas da Segunda Guerra Mundial, quando se completam 72 anos da vitória aliada contra a Alemanha nazista. Sob o Arco do Triunfo de Paris, Hollande recebeu Macron com um aperto de mãos, seu ministro de Economia entre 2014 e 2016, antes da transferência de poderes que acontecerá no dia 14, portanto nesse final de semana. Ambos escutaram solenemente a Marselhesa. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Eleito na França, Macron promete recriar vínculos com a Europa e combater divisões. A Folha de São Paulo. MST levará 20 mil militantes a Curitiba em depoimento de Lula. O Estado de São Paulo. Coreia do Norte diz ter prendido o segundo cidadão americano por atos hostis. Correio Brasiliense. Homem destrói carro e ameaça vizinho com arma após ter carona negada. Valor Econômico. Ministério Público abre inquéritos para investigar Haddad e aliados de Alckmin em São Paulo. Estado de Minas. Moro pede apoiadores para não ir a Curitiba no dia do interrogatório de Lula. Jornal do Comércio no Recife. Exército dos Estados Unidos confirma a morte de líder do Estado Islâmico no Afeganistão. Fortaleza Diário do Nordeste. Segundo suspeito de matar PM com tiro na nuca é detido em Fortaleza. 0 hora Porto Alegre. Em vídeo, Dória chama Lula de mentiroso e desinformado. O Brasil Econômico. Produção atual de minério já é suficiente para atender a demanda. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Hamilton Cabral, Hernandes Sampaio e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.